Enquanto você dorme, algo está acontecendo no seu quarto que está sabotando sua prosperidade. Não é um ladrão, não é a sorte, não é o destino. São objetos. Objetos que provavelmente você mesmo colocou ali, pensando que eram inofensivos, decorativos ou simplesmente úteis. Mas, a cada noite, enquanto seu corpo descansa e sua mente se abre ao mundo dos sonhos, esses objetos estão enviando sinais ao universo. Sinais de escassez, de bloqueio. Sinais que literalmente repelem a abundância da sua vida. A sabedoria judaica milenar, guardada por gerações por meio da Cabala e dos ensinamentos do Talmud, sempre soube disso. Os sábios judeus ensinavam que o quarto não é apenas o lugar onde você dorme. É o espaço mais íntimo da sua casa. É onde você passa um terço da sua vida. É onde seu subconsciente está mais exposto, mais receptivo e mais vulnerável às influências energéticas que o cercam. O que você tem no seu quarto te programa a cada noite. E, se você tem os objetos errados, está sendo programado para a pobreza e a desgraça. Hoje vou revelar 7 coisas específicas que você deve tirar do seu quarto agora mesmo. Não amanhã, não na próxima semana, agora. Porque cada noite que você dorme cercado desses objetos é mais uma noite de programação negativa que você terá de reverter. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir pode explicar muitos problemas que você teve sem entender o porquê. Fique até o final, porque o 7º objeto é o mais perigoso de todos. Ele está presente em mais de 80% dos quartos, e quase ninguém suspeita do dano que causa. Também vou contar a história de Miriam, uma mulher que, durante 25 anos, dormiu cercada desses objetos sem saber. Quando finalmente os removeu, o que aconteceu nas semanas seguintes deixou toda a sua família espantada. Mas, primeiro, deixe-me explicar por que seu quarto tem um poder tão extraordinário sobre sua prosperidade. Seu quarto é diferente de qualquer outro espaço da sua casa, e há razões profundas para isso. Primeiro, está o fator do tempo. Você passa aproximadamente 8 horas por noite no seu quarto. Isso é um terço da sua vida, mais tempo do que passa em qualquer outro lugar, incluindo o trabalho. Segundo, está o fator da vulnerabilidade. Quando você dorme, suas defesas conscientes estão completamente desativadas. Sua mente crítica, aquela que filtra informações durante o dia, está dormindo. Seu subconsciente fica exposto, absorvendo tudo ao seu redor sem filtro algum. Terceiro, está o fator da programação. Durante o sono, especialmente nas fases profundas e no sono REM, seu cérebro processa informações, forma memórias e estabelece padrões. O que te rodeia durante esse processo influencia diretamente quais padrões se fortalecem. As tradições antigas de todo o mundo entendiam isso. Na tradição judaica, o quarto é tratado com reverência especial. Há bênçãos específicas para antes de dormir. Há orientações sobre o que pode e o que não pode estar no espaço de descanso. Não eram superstições vazias, eram observações acumuladas durante gerações de um povo que sobreviveu a tudo justamente por saber como proteger sua energia vital. A Cabala ensina que, durante a noite, enquanto dormimos, nossa alma faz uma jornada. Ela se eleva, se renova, se reconecta com a fonte divina. Mas, se o ambiente onde seu corpo descansa está poluído energeticamente, essa jornada fica comprometida. Você acorda cansado porque sua alma não conseguiu se renovar completamente. E, quando sua alma está cansada, sua vida inteira reflete isso. Suas decisões pioram. Sua capacidade de ver oportunidades diminui. Seu magnetismo para atrair prosperidade se enfraquece. A ciência moderna está começando a validar essa sabedoria ancestral. Estudos sobre o sono mostram que o ambiente do quarto afeta diretamente a qualidade do descanso, os níveis de cortisol, a capacidade de tomar decisões e, sim, também o sucesso financeiro. Porque o sucesso financeiro não é apenas trabalhar duro. É tomar boas decisões, enxergar oportunidades e ter energia para agir. E tudo isso depende de como você dorme e do que te rodeia enquanto dorme. Deixe-me contar a história de Miriam. Miriam tem 58 anos, mora em uma cidade média do interior de São Paulo e trabalhou a vida inteira como contadora em empresas pequenas. Sempre foi uma trabalhadora incansável. Chegava cedo, saía tarde e fazia seu trabalho com dedicação impecável.
Mas, apesar de todo esse esforço, nunca conseguiu prosperar. Seu salário sempre foi baixo para a experiência que tinha. As promoções passavam por ela, os aumentos eram mínimos, e cada vez que parecia que algo bom ia acontecer, algo dava errado no último momento. Mas o mais estranho não era isso. O mais estranho era como Miriam se sentia a cada manhã. Ela acordava cansada. Depois de 8 horas de sono, sentia como se não tivesse descansado nada. Tinha dores de cabeça frequentes. Sua energia durante o dia era mínima. E, à noite, embora caísse rendida na cama, seu sono era inquieto, cheio de sonhos perturbadores. Miriam atribuía tudo isso ao estresse do trabalho, à idade, à vida. Nunca pensou que seu quarto pudesse ter algo a ver com isso, até que um dia uma amiga, que estudava cabala, foi visitá-la. A amiga entrou no quarto de Miriam e parou na hora. Olhou ao redor com uma expressão preocupada. Miriam, há quanto tempo você dorme neste quarto assim? Miriam não entendia a pergunta. Assim como sempre esteve. Sempre foi assim. A amiga balançou a cabeça lentamente. Você tem pelo menos 5 coisas aqui que estão drenando sua energia e bloqueando sua prosperidade. Quer que eu te mostre? O que a amiga revelou naquele dia mudou a vida de Miriam para sempre. Depois de remover os objetos problemáticos e reorganizar o quarto, Miriam experimentou mudanças que nunca teria imaginado possíveis. Na primeira semana, começou a acordar descansada pela primeira vez em anos. No primeiro mês, seu chefe a chamou para oferecer um aumento que ela pedia há muito tempo, sem sucesso. Nos 3 primeiros meses, recebeu uma oferta de trabalho de outra empresa com um salário significativamente maior. Dormi 25 anos num quarto que estava me sabotando, disse Miriam quando compartilhou sua história. 25 anos de descanso que não era descanso. 25 anos de programação negativa enquanto eu dormia. Quando finalmente limpei meu espaço, foi como despertar de um pesadelo que eu nem sabia que estava vivendo. Quer saber quais eram esses objetos? Vamos ver um por um. O primeiro objeto que você deve tirar do seu quarto, ou, pelo menos, reposicionar, é qualquer espelho que reflita sua cama enquanto você dorme. Os espelhos são objetos energeticamente muito ativos. Eles refletem, duplicam, amplificam. Durante o dia, isso pode ser neutro ou até positivo. Mas, durante a noite, quando você dorme, se transforma em um problema sério. Quando um espelho reflete sua cama, ele está duplicando sua energia durante toda a noite. Parece bom, não é? Mais energia. Mas não é tão simples assim. Durante o sono, seu corpo processa e libera energias densas. Isso é parte natural do descanso. Porém, se há um espelho te refletindo, essas energias que você está liberando ricocheteiam de volta para você. Você as reabsorve em vez de soltá-las. A Cabala ensina algo fascinante sobre isso. Espelhos são portais. Eles conectam dimensões. Durante o dia, quando estamos alertas e com nossas defesas espirituais ativas, conseguimos manejar essas conexões. Mas, durante a noite, quando estamos vulneráveis, os espelhos podem se tornar portas para influências que não queremos. Além disso, espelhos criam uma sensação de presença. Mesmo que conscientemente você não note, seu subconsciente registra o reflexo como alguém a mais no quarto. Isso mantém uma parte do seu sistema nervoso em alerta, impedindo o descanso profundo. Há uma história no Talmud sobre isso. Conta-se que o rabino Akiva sempre cobria os espelhos de sua casa antes de dormir. Quando seus discípulos perguntaram por quê, ele respondeu: durante a noite, minha alma precisa viajar livre. Se ela vê seu próprio reflexo, pode se confundir e não retornar completamente ao meu corpo ao amanhecer. Miriam tinha um espelho grande no guarda-roupa, bem em frente à cama. Durante 25 anos, esse espelho a refletiu todas as noites. Todas as noites, sua energia ricocheteava de volta, em vez de se liberar. Quando ela passou a cobrir o espelho à noite com um tecido bonito, as mudanças começaram imediatamente. O que fazer? Se você tem um espelho que reflete sua cama, você tem opções. Pode movê-lo para uma posição em que não reflita a cama, pode cobri-lo à noite com um tecido, ou pode tirá-lo do quarto completamente. A opção depende do seu espaço, mas o reflexo noturno precisa ser eliminado. O segundo objeto, ou,
Melhor, grupo de objetos que você deve tirar do seu quarto são os aparelhos eletrônicos que permanecem ligados durante a noite. Televisões, computadores, tablets, celulares carregando e até relógios digitais com telas brilhantes. Todos esses itens emitem o que se chama de poluição eletromagnética. A ciência já documentou como campos eletromagnéticos podem afetar nosso corpo, interferem na produção de melatonina, o hormônio do sono. Mantém o cérebro em um estado de alerta leve, mesmo durante o descanso, e podem influenciar o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Mas, além do físico, há um componente energético. Aparelhos eletrônicos são portais de informação constante. Mesmo desligados, mantêm uma conexão com o mundo exterior, e-mails pendentes, mensagens não lidas, notícias para ver. Seu subconsciente sabe que estão ali, esperando sua atenção. Essa conexão constante impede que sua mente descanse de verdade. Parte de você fica sempre online, sempre disponível, sempre pronta para responder, e essa parte não descansa, mesmo que o resto de você durma. A sabedoria judaica tem um conceito chamado Shabbat, um dia de descanso completo, um dia em que você se desconecta de tudo o que está ligado ao trabalho e à produtividade. Por quê? Porque a alma precisa desse descanso para se renovar. Sem ele, você fica preso em um ciclo de exaustão que bloqueia a abundância. Agora pense nisso. Se você precisa de um dia inteiro de desconexão por semana, imagine o que acontece quando você nunca se desconecta realmente, nem durante sono. Miriam tinha seu celular carregando na mesinha de cabeceira, a centímetros da cabeça. Também tinha uma televisão no quarto que deixava em stand-by, duas fontes constantes de interferência eletromagnética e energética. O que fazer? Idealmente, tire todos os aparelhos eletrônicos do seu quarto. Se precisa do celular como despertador, coloque-o em modo avião e posicione-o a pelo menos 2 metros da sua cama. Se tem televisão no quarto, desconecte-a completamente da tomada à noite. O stand-by continua consumindo energia e emitindo campos eletromagnéticos. Considere trocar relógios digitais por relógios analógicos. A diferença que vai notar no seu descanso vai te surpreender. Este objeto é emocionalmente delicado, mas preciso mencionar porque é um dos mais problemáticos. Muitas pessoas têm fotografias de entes queridos falecidos nos seus quartos. Fazem isso por amor, por memória, por sentir que essa pessoa continua perto. E eu entendo completamente esse impulso. Perder alguém querido é doloroso, e manter sua imagem perto pode parecer reconfortante. Mas o quarto não é o lugar para essas fotografias. As fotografias de pessoas falecidas carregam uma energia muito específica, a energia do passado, do que já não está, da perda. E essa energia, embora venha acompanhada de amor, é energia de finalização, não de crescimento. Quando você dorme cercado de imagens do passado, de pessoas que já partiram, seu subconsciente recebe uma mensagem constante: olhe para trás. E quando sua orientação mental é para o passado, sua capacidade de atrair abundância futura se reduz. A tradição judaica tem um ritual chamado Shiva. É um período de 7 dias de luto após a morte de um ente querido. Durante esse tempo, os enlutados cobrem todos os espelhos da casa. Por quê? Para que o foco esteja na memória do falecido, não na própria imagem. É um reconhecimento de que há um tempo para olhar para trás e honrar o que foi. Mas esse tempo tem um fim. Depois dele, a vida precisa continuar. A energia precisa se mover para a frente. Além disso, há um componente energético mais sutil. Algumas tradições acreditam que as fotografias de falecidos podem atuar como portais que mantêm uma conexão com o mundo dos mortos. Independentemente das suas crenças sobre isso, essa conexão pode afetar a qualidade do seu descanso. Miriam tinha uma fotografia grande do pai falecido sobre a cômoda, diretamente visível da cama. Durante anos, foi a última coisa que via antes de dormir e a primeira que via ao despertar. Quando moveu essa fotografia para a sala, onde podia vê-la durante o dia, mas não enquanto dormia, notou uma mudança imediata nos seus sonhos. Deixaram de ser pesados e melancólicos. O que fazer? Não estou dizendo que você deve se desfazer das fotografias dos seus entes queridos falecidos. Essas memórias são valiosas e merecem ser oradas, mas mova-as para fora do quarto. Coloque-as na sala, num corredor, num lugar onde possa vê-las e lembrar durante o dia.
Seu espaço de descanso deve estar orientado para a vida, para o futuro, para o crescimento. As plantas parecem uma adição positiva a qualquer espaço. São vida, são natureza, são verdor. Como poderiam ser problemáticas? Na maioria dos espaços da casa, as plantas são maravilhosas, mas o quarto tem regras especiais. Primeiro, plantas com espinhos, como os cactos. Na tradição judaica, os espinhos têm um significado específico, representam julgamento severo, representam a energia de Gevurah, que é a energia de restrição, de limite, de corte. Durante o dia, quando você está alerta, consegue manejar essa energia, mas durante a noite, quando está vulnerável, essa energia cortante pode afetar seu campo energético negativamente. Há uma história no Talmud sobre uma mulher que não conseguia ter filhos. Ela consultou um rabino que visitou sua casa. O rabino encontrou um cacto grande no quarto do casal. Remova isso, disse ele. Os espinhos estão cortando o fluxo de bênção que tenta entrar na sua vida. A mulher removeu o cacto. Dentro de um ano, estava grávida. Segundo, plantas grandes ou numerosas que competem por oxigênio. Durante a noite, as plantas realizam respiração celular, consumindo oxigênio e liberando dióxido de carbono. Se você tem muitas plantas num quarto fechado, elas estão literalmente competindo com você pelo oxigênio enquanto dorme. Terceiro, as plantas são seres vivos com sua própria energia. Essa energia, embora natural, pode ser estimulante. Num espaço de descanso, estimulação demais, mesmo que natural, pode interferir com a qualidade do sono. Miriam tinha 3 cactos na janela do quarto. Achava que eram perfeitos porque exigiam pouco cuidado. Não sabia que esses espinhos estavam apontando para ela todas as noites. O que fazer? Se você tem plantas com espinhos no quarto, mova-as para outro espaço. Os cactos são perfeitos para escritórios, salas ou áreas externas, não para quartos. Se quer ter plantas no quarto, escolha plantas pequenas, sem espinhos, que purificam o ar em vez de competir por oxigênio. A lavanda, por exemplo, pode ajudar no sono, mas mesmo essas plantas devem ser poucas e pequenas. Levamos 4 objetos, e provavelmente você já está fazendo um inventário mental do seu quarto. Agora vamos com o 5º objeto. Este é um dos erros mais comuns e mais prejudiciais. Muitas pessoas usam o espaço debaixo da cama para armazenamento. Caixas com roupas velhas, malas, documentos, objetos que não sabem onde mais colocar. Parece prático, não é? Você aproveita um espaço que, de outra forma, estaria vazio. Mas energeticamente é um desastre. Pense nisso. Você passa 8 horas por noite flutuando literalmente sobre esse espaço. Tudo o que está debaixo de você influencia seu campo energético durante todo esse tempo. Se debaixo da sua cama há desordem, você dorme sobre desordem. Se há objetos velhos e esquecidos, você dorme sobre estagnação. Se há coisas que evita ver durante o dia, seu subconsciente as processa durante a noite. A Cabala ensina o conceito de como em cima e embaixo. O que está acima reflete o que está abaixo, e vice-versa. Se debaixo da sua cama está cheio de coisas velhas, estagnadas e esquecidas, sua vida refletirá isso. Estagnação, esquecimento, coisas velhas que não saem do lugar. Há um ensinamento no Zohar, o livro central da Cabala, que diz: o lugar onde o homem descansa deve estar vazio de tudo, exceto do essencial, pois durante a noite a alma precisa de espaço para respirar. Se o espaço está obstruído, a alma fica presa e não consegue se elevar. Miriam tinha caixas com documentos velhos debaixo da cama, contas pagas de anos atrás, contratos antigos, papéis que já não tinham utilidade, mas que nunca tinha jogado fora. Dormia sobre burocracia estagnada todas as noites. Quando esvaziou completamente o espaço debaixo da cama e limpou a fundo, relatou algo curioso. Sentia que a cama era mais confortável. Não tinha trocado o colchão, mas parecia diferente. O que fazer? Esvazie completamente o espaço debaixo da sua cama. Tire tudo. O que serve, guarde em outro lugar. O que não serve, descarte. Limpe o chão debaixo da cama. Varra. Passe pano. Elimine a poeira acumulada e mantenha esse espaço vazio. Resista à tentação de voltar a enchê-lo. O espaço vazio não é desperdício, é fluxo. Este parece óbvio, mas preciso aprofundar porque não é tão simples quanto parece.
Todos sabemos que um quarto limpo se sente melhor do que um bagunçado, mas o impacto vai muito além da estética. A roupa suja acumulada no quarto emite uma energia muito específica. É a energia do usado, do gasto, do que precisa de limpeza. Quando você dorme num espaço com roupa suja, seu subconsciente absorve essa energia de preciso de limpeza. E essa sensação de precisar de limpeza se traduz em sensação de carência. Algo falta, algo está incompleto, algo precisa de atenção. A desordem geral tem um efeito similar, mais ampliado. Cada objeto fora do lugar é uma pequena tarefa pendente. Cada superfície caótica é uma decisão não tomada. E sua mente, embora durma, continua registrando essas tarefas, essas decisões. Por isso, pessoas que dormem em quartos bagunçados frequentemente acordam cansadas. A mente delas nunca descansou completamente, porque nunca parou de processar a desordem. Mas aqui vem algo que poucos mencionam. A desordem também atrai mais desordem. E a pobreza, em certo sentido, é desordem financeira. Quando seu espaço físico está caótico, sua relação com o dinheiro tende a ficar caótica. Há também um ditado judaico que diz: como você trata sua casa, é como você trata sua vida. Se sua casa está em desordem, sua vida estará em desordem. Se sua casa está limpa e organizada, sua vida refletirá isso. O rabino Nachman de Breslov ensinava que a limpeza física é uma forma de oração. Quando você limpa seu espaço, está declarando: eu me importo. Eu mereço um ambiente bom. Estou pronto para receber bênçãos. E o universo responde a essa declaração. Miriam não era uma pessoa bagunçada, mas tinha o hábito de deixar a roupa do dia sobre uma cadeira no quarto. Amanhã eu guardo, pensava. Mas amanhã adicionava mais roupa, e a cadeira se transformava numa montanha. Essa montanha de roupa sobre a cadeira era a primeira coisa que via ao despertar. Antes que o dia começasse, já tinha uma tarefa pendente olhando para ela. O que fazer? Estabeleça uma regra absoluta. Roupa suja vai imediatamente para o cesto, que idealmente não deveria estar no quarto, mas no banheiro ou na lavanderia. Antes de dormir, dedique 5 minutos para arrumar seu quarto, com cada coisa no seu lugar e superfícies limpas. É um ritual de fechamento do dia que prepara sua mente para o descanso. E, a cada manhã, faça sua cama. Esse simples ato começa seu dia com uma tarefa completada, um pequeno sucesso que estabelece o tom para o resto do dia. Este é o objeto mais perigoso e o mais comum. Vivemos numa era em que o trabalho invade todos os espaços. Com laptops, smartphones e trabalho remoto, é fácil que o quarto se transforme numa extensão do escritório. Mas ter trabalho no seu quarto é um dos maiores sabotadores de prosperidade que existem. Quando há documentos de trabalho, laptops, pastas de projetos ou qualquer material relacionado ao seu emprego no seu quarto, você está criando uma confusão energética. O quarto é para descansar, o trabalho é para produzir. Quando você mistura ambos no mesmo espaço, nenhum funciona corretamente. Você não descansa bem porque o trabalho está presente. Você não trabalha bem porque o espaço tem energia de descanso. Mas há algo mais específico sobre documentos financeiros que preciso mencionar. Muitas pessoas guardam contas, extratos bancários e documentos de dívidas nos seus quartos, talvez porque é onde tem a escrivaninha ou simplesmente porque foi onde acabaram ficando. Dormir ao lado de documentos que representam dívidas é dormir ao lado de energia de obrigação. Seu subconsciente processa esses documentos durante toda a noite. Quando você desperta, já está carregando o peso dessas obrigações antes que o dia comece. A tradição judaica tem um conceito chamado Ashnazat Oshin, que significa hospitalidade. Ensina que você deve tratar sua casa, e especialmente seu quarto, como trataria um hóspede importante. Você deixaria seu hóspede mais importante dormir rodeado de contas e preocupações? Claro que não. Então, por que você faz isso consigo mesmo? O Talmud diz: aquele que não descansa verdadeiramente não pode trabalhar verdadeiramente. Se você leva o trabalho para o quarto, nunca descansa verdadeiramente. E se nunca descansa verdadeiramente, nunca trabalha com toda a sua capacidade. É um ciclo que sabota tanto seu descanso quanto sua prosperidade. Miriam tinha transformado um canto do quarto numa pequena área de trabalho. Tinha o computador, as pastas de trabalho e todos os documentos financeiros ali.
Passava de trabalhar a dormir sem nenhuma transição. Todas as noites, dormia a metros das contas pendentes, das obrigações trabalhistas, das preocupações financeiras, e se perguntava por que não conseguia descansar. Quando moveu todo o material de trabalho e documentos financeiros para outro cômodo, a mudança foi dramática. Pela primeira vez em anos, seu quarto era só para dormir, e seu sono melhorou imediatamente. O que fazer? Tire todo o material de trabalho do seu quarto. Se você mora num espaço pequeno e não tem outra opção, pelo menos crie uma separação física, um biombo, uma cortina, algo que delimite o espaço de trabalho do espaço de descanso. Os documentos financeiros, especialmente os que representam dívidas ou obrigações, devem ser guardados fora do quarto, num arquivo, em outro cômodo, num armário da sala, onde quer que seja, desde que não estejam no seu espaço de descanso. Estabeleça uma regra: nada relacionado a trabalho entra no quarto. E cumpra. Agora que você conhece os 7 objetos, deixe-me contar como terminou a história de Miriam. Depois da visita da amiga, Miriam passou um fim de semana inteiro transformando seu quarto. No sábado, removeu os objetos problemáticos. Cobriu o espelho do guarda-roupa com um tecido elegante, que tirava pela manhã e colocava à noite. Tirou a televisão completamente do quarto e começou a carregar o celular na cozinha. Moveu a fotografia do pai para um lugar de honra na sala. Levou os cactos para o escritório, esvaziou completamente o espaço debaixo da cama e limpou a fundo. No domingo, reorganizou o que ficou e transferiu todos os documentos de trabalho e financeiros para o pequeno quarto que usava como depósito. Estabeleceu um sistema para que a roupa suja fosse direto para o cesto no banheiro. Adicionou apenas elementos que promoviam o descanso. Cortinas que bloqueavam bem a luz, lençóis limpos de cores suaves, uma pequena lâmpada de sal. Naquela primeira noite no quarto transformado, Miriam dormiu 9 horas seguidas. Não lembrava da última vez que tinha dormido assim. Na primeira semana, as dores de cabeça que tinha tido durante anos desapareceram. No primeiro mês, recebeu o aumento que tinha pedido, sem sucesso, durante 3 anos. Nos 3 primeiros meses, lhe ofereceram um emprego em outra empresa com salário 40% maior. Minha vida mudou quando mudei onde dormia, me disse Miriam. Não posso acreditar que passei 25 anos me sabotando sem saber. Cada noite esses objetos me guiavam para a escassez. Quando os tirei, a abundância finalmente teve espaço para entrar. Miriam não é um caso isolado. Deixe-me compartilhar outras histórias brevemente. A história de Roberto. Roberto é um empresário de 53 anos que tinha 3 negócios e nenhum prosperava. Trabalhava constantemente, mas o dinheiro nunca fluía. Seu quarto era praticamente um escritório. Laptop na mesinha de cabeceira, documentos sobre a cômoda, o telefone carregando a centímetros do travesseiro. Quando separou completamente o trabalho do descanso, tirando todo o material trabalhista do quarto, seus negócios começaram a melhorar. Não imediatamente, mas em 6 meses todos mostravam lucros pela primeira vez em anos. Eu estava tão focado em trabalhar que esquecia a importância de descansar, reflete Roberto. Mas, sem descanso real, minhas decisões de trabalho eram ruins. Quando finalmente descansei bem, todo o resto melhorou. A história de Patrícia. Patrícia é uma viúva de 61 anos que levou 5 anos sem conseguir superar a morte do marido. Seu quarto era um santuário à memória dele. Fotografias por todos os lados, as roupas ainda no armário e os objetos pessoais intactos. Quando Patrícia, com muita dor, mas também muita determinação, moveu as fotografias para a sala e doou as roupas e os objetos do marido, algo se libertou dentro dela. Eu dormia com um fantasma, admite Patrícia, não literalmente, mas energeticamente. Quando deixei que a presença física dele saísse do quarto, finalmente pude começar a viver minha própria vida de novo. No ano seguinte, Patrícia retomou atividades sociais, começou um pequeno negócio de confeitaria e sua situação financeira melhorou significativamente. A história da família Mendes. Os Mendes são um casal com 2 filhos adolescentes. Todos dormiam em quartos problemáticos, espelhos refletindo as camas, telefones carregando nas mesinhas, desordem generalizada. Eles decidiram fazer uma limpeza familiar dos quartos. Em um fim de semana, todos trabalharam juntos para transformar seus espaços.
As mudanças afetaram toda a família. Os adolescentes melhoraram na escola. Os pais pararam de discutir sobre dinheiro e as finanças familiares, que sempre haviam sido tensas, começaram a se estabilizar. Nossos quartos eram como espelhos dos nossos problemas, diz a mãe. Quando os limpamos, limpamos também muitos problemas que nem sabíamos que tínhamos. Agora, aqui vai um plano passo a passo para transformar seu quarto. Passo 1. Inventário. Esta semana, faça um inventário honesto do seu quarto. Caminhe pelo espaço com a lista dos 7 itens em mente. Há espelhos refletindo a queima. Há aparelhos eletrônicos ligados durante a noite. Há fotografias de pessoas falecidas. Há plantas com espinhos, ou plantas demais. Há objetos acumulados debaixo da cama. Há roupa suja, desordem ou bagunça em geral. Há materiais de trabalho ou documentos financeiros no quarto. Seja honesto. Não justifique. Apenas observe e registre. Passo 2. Planejamento. Para cada item problemático que você identificou, decida o que fará. Vai movê-lo para outro lugar da casa. Vai tirá-lo da casa completamente. Vai cobri-lo ou mudar sua posição. Planeje onde cada coisa irá. Não improvise, porque isso cria desordem em outras partes da casa. Passo 3. Limpeza profunda. Antes de reorganizar, faça uma limpeza profunda. Mova os móveis e limpe embaixo. Lave as cortinas, troque os lençóis, abra as janelas e deixe entrar ar fresco e luz solar. Essa limpeza não é só física. Enquanto limpa, visualize que está removendo também energia estagnada, bloqueios acumulados e padrões negativos. Passo 4. Reorganização. Agora, retire os itens problemáticos e reorganize o que fica. Crie um espaço que convide ao descanso. Cores suaves, superfícies limpas e só o essencial. Passo 5. Selamento. Depois que seu quarto estiver transformado, faça um pequeno ritual de selamento. Fique em pé no centro do quarto. Respire fundo 3 vezes. Diga em voz alta ou mentalmente: este espaço está limpo e protegido. Este é meu santuário de descanso e renovação. Só a paz e a abundância habitam aqui. Passo 6. Manutenção. Um quarto limpo não se mantém sozinho. Estabeleça rotinas diárias. Fazer a cama todas as manhãs. 5 minutos de arrumação toda noite, antes de dormir. Roupa suja imediatamente para o cesto. Nada de trabalho entra no quarto. Quero que você entenda algo fundamental sobre o que está fazendo ao transformar seu quarto. Você não está simplesmente movendo objetos de lugar. Está reprogramando seu subconsciente. Durante anos, talvez décadas, você dormiu cercado de energias que te programavam para a escassez. A cada noite, sem perceber, absorvia mensagens de bloqueio, limitação e estagnação. Quando você limpa seu quarto desses itens problemáticos, está quebrando essa programação. Está criando um espaço que te programa para a abundância em vez da pobreza. Seu subconsciente é extraordinariamente receptivo durante o sono. O que te rodeia enquanto você dorme se transforma em parte de você. Se te rodeia escassez, você absorve escassez. Se te rodeia espaço e fluxo, você absorve espaço e fluxo. Prosperidade não é só trabalhar duro, é estar alinhado energeticamente com a abundância. E esse alinhamento começa no espaço onde você passa 1/3 da sua vida. Pessoas prósperas, muitas vezes, criam intuitivamente quartos propícios ao descanso. Não porque conhecem essas regras conscientemente, mas porque sentem o que funciona. Agora, você também tem esse conhecimento de forma consciente e prática. Seu quarto é seu santuário. É onde você se regenera para enfrentar cada novo dia. Merece ser tratado com o respeito e a atenção que você daria ao espaço mais sagrado da sua vida, porque é exatamente isso que ele é. Agora você tem tudo o que precisa. 7 itens para retirar, um plano passo a passo e histórias de pessoas que fizeram isso e transformaram suas vidas. A pergunta é: você vai fazer? Você pode fechar este vídeo e continuar dormindo no mesmo quarto problemático. Muitas pessoas farão exatamente isso. Continuarão acordando cansadas, continuarão lutando com dinheiro, continuarão se perguntando por que a vida é tão difícil. Ou você pode decidir que, neste fim de semana, vai transformar seu quarto, tirar os itens problemáticos e criar um verdadeiro santuário de descanso e prosperidade. A decisão é sua. Mas lembre-se,
Cada noite que você dorme em um quarto tóxico é mais uma noite de programação negativa. Cada semana que passa são 7 noites a mais de sabotagem subconsciente. O melhor momento para começar foi anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Antes de terminar, quero te pedir uma coisa. Faça o inventário ainda hoje e anote, com honestidade, quantos dos 7 itens estão no seu quarto. Depois, escolha um deles para remover primeiro, e comece. Lembre-se, seu quarto te programa todas as noites. A partir de agora, você decide que programação vai receber.